Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, começou o Desperta ICL, hoje é quarta-feira, 29 de novembro, popular, sextou no ano, né, o Pedro Falcão? Tá acabando o ano, né? Tá feliz, Pedrinho? Tudo bem? Tô felizão. Tá felizão, né? Tá com sono acumulado também? Tô bastante. Tá. O Pedro Falcão tá acordando cedo, né, pra fazer o programa aqui, eu também, né? Eu tô com tanto sono acumulado que se eu ficar uma semana dormindo não resolve nada na minha vida. E isso não vai acontecer também, porque ninguém tem uma semana pra ficar dormindo. Gente, muito obrigado para todo mundo que já está aí. Muito bom dia para você que está acordando agora. São 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muita gente nos acompanha em outros lugares do mundo. Então, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Tem gente que acompanha este programa em países muito distantes do Brasil, né? Então, estamos em fusos horários muito diferentes. Então, muito obrigado a quem nos acompanha fora do Brasil e também no Brasil. Vocês já sabem, você está chegando aí no nosso chat. Vai dizendo de onde você está vendo ou ouvindo esse programa. Coloca o nome da sua cidade aí, né? Porque muita gente gosta de fazer a brincadeira que eu faço também no nosso chat, de ficar descobrindo nomes de cidades que a gente não conhece, né? O Brasil tem 5.550 municípios, né? Acho que é esse exatamente o número exato. E aí tem muito município que eu, por exemplo, nunca ouvi falar, né? Então é muito legal, as pessoas ficam fazendo uma mini aula de geografia no nosso chat aí. Então vai comentando, deixa seu comentário no chat, pode comentar outras coisas também, com a civilidade de sempre, né? Com a educação, com a cortesia, né? Com o garbo, com a elegância, com a fineza, né? De sempre, né, o Pedro Falcão? Nosso chat é um chat fino, né? Raramente tem alguém aí enchendo o nosso saco. E se tiver, a gente bloqueia também, né, o Pedro Falcão? Bloqueia, chuta e manda embora. É isso? Nosso chat é a democracia, né, Pedro Falcão? Democracia, quem manda é quem? É o Demore, né? Então, o nosso chat é democrático, tá? Muito bom dia também para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis, a nossa nova parceira. Bom dia para o pessoal de Heliópolis que está nos acompanhando por aí. E também pela TV Quirimurê, na Bahia, e pela TVT em São Paulo, TV aberta. TV Quirimurê, TV aberta, na Salvador e Grande Salvador. TVT em São Paulo e Grande São Paulo, TV aberta também. Rádio Brasil Atual, rádio, né? Você pode ouvir no seu carro, na sua casa, enfim. Não precisa consumir banda da sua internet, se você tiver alguma limitação aí de acesso à internet. E também pela Rádio Heliópolis, também pode acompanhar pelo rádio, né? Rádio aberto, rádio. Bom e velho radinho. Se você está chegando nas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Se estiver no YouTube, deixa o seu like no vídeo, sempre muito importante. Compartilhe esse programa também, que é importante também, principalmente. E inscreva-se nos canais, pode ser no canal do ICL, pode ser no canal do Eduardo Moreira, pode ser no canal da Rádio Brasil Atual, da TVT, do Leandro Demore, onde você estiver acompanhando, né? Inscreva-se no canal e principalmente ative o sininho, porque vocês serão avisadas e avisados quando este programa estiver no ar. Tá bom, gente? Ó, vamos lá, tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui. A gente vai fazer, aliás, o título principal do programa hoje tem a ver com crítica de mídia, né? Então, sim, todas as manhãs aqui, sempre que possível, a gente faz uma crítica de imprensa, é sempre muito importante. Vocês sabem, quem já acompanha esse programa sabe a dinâmica aqui, mas para quem está chegando agora, este é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, das 7 às 8, de segunda a sexta, e basicamente você sai deste programa mais bem informado, porque a gente dá uma geral aqui no que está acontecendo, né? No Brasil e no mundo, na imprensa, as principais notícias do dia, mas também a gente faz um contexto das coisas e principalmente sempre que a gente encontra coisas aqui que são importantes, a gente faz aqui uma espécie de educação midiática, né? Vocês sabiam que em vários países do mundo tem, lá na escola já, no colégio, as pessoas que aprendem matemática, física, química, línguas e tal, tem também uma disciplina para as pessoas aprenderem sobre a imprensa, sabiam? Sobre educação midiática, educação para as mídias. Vocês já pensaram nisso? Muita gente não sabe disso, né? No Brasil já foi tentado fazer isso 1 milhão de vezes, por várias forças, né, que nós podemos imaginar quais são, nunca colou essa ideia. Mas é super importante, em vários países do mundo tem isso para crianças mesmo, né, molecada lá na escola, para entenderem como funciona a imprensa. Né? A imprensa é um poder da sociedade, então você entender o que é uma notícia, como é definida
transformar um acontecimento em notícia, o que é uma manchete, um título, um subtítulo, o que é um lead, como é montado, né, como é feita uma apuração, o que são fatos, etc. e tal. Então, isso nós tentamos fazer aqui também, todas as manhãs, com um tempo um pouco mais limitado, claro, né? Mas a gente faz sempre aqui para que vocês que nos acompanham não apenas acompanhem as notícias, mas também entendam também como a imprensa funciona no geral, né? Então, a gente faz uma análise crítica da imprensa aqui. Muitos colegas não gostam, eu brinco que a maioria dos colegas não gosta, mas não é verdade, tá bom, gente? Tem gente que não gosta, claro, porque a gente não tem a tradição no Brasil de fazer análise crítica da imprensa, não tem essa tradição. Há um corporativismo, sim, muito forte por parte, principalmente, ou quase que exclusivamente, dos jornalistas que trabalham na chamada imprensa comercial, grande mídia, grande imprensa e tal, né? Imprensa hereditária, chama-se de várias coisas, né? Os grandes jornais, sites, rádios, televisões que vocês conhecem, né? E eu sempre falo, uma dica para os colegas, né? Meu filho, minha filha, você não é herdeiro do jornal onde você trabalha. Você sabe disso, né? Você sabe, né? Porque tem gente que passa o dia inteiro se jogando na granada do patrão, né? Teve um problema, fizeram uma cagada lá na Folha, no Estadão, sei lá eu onde, né? Tem matérias incríveis todos os dias e tem coisa ruim todos os dias também. A gente vai mostrar hoje uma, por exemplo, né? E aí vai o reportinho lá, ganha 4 contos por mês se jogar em cima da granada. Não, meu filho, não faz isso. Não faz isso. A vida é longa, né? A longa estrada da vida, né? Como diria aquela música, né? Que é Milionários é Rico, Pedro Falcão? Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Sensacional, né? Lembro sempre do meu pai, quando eu escuto essas músicas. Então, o meu filho, você é funcionário, tá? Entendeu? Quando tiver um passaralho, chamado passaralho, a pessoa não vai pensar 2 vezes em meter o pé na bunda, na sua, no caso, né? E aí, tudo aquilo que você achava que era broderagem, amizade ali, o grupo, a galera, 90% das pessoas já nem fala mais com você no dia seguinte, né? Porque tem isso também em redação de jornalismo, tem isso, né? Os jornalistas, tá todo mundo ali, parece todo mundo amigo, mas depois que um sai, 90% da galera que fica não fala mais com a pessoa, né? Não fala mais, sabe-se lá e por quê, né? Tem medo de falar, ex-funcionário, se a chefia descobrir que é amigo vai dar problema, tem essas coisas todas aqui, né? E aí gera um corporativismo, no mais das vezes, meio patético, que parece um bando de médico cloroquiner durante a pandemia, né? É isso. Dito isso, nós faremos o nosso trabalho todos os dias aqui. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, faz o quê? As pessoas se identificaram, disseram que não é só como repórter, não. Ah, não é só como jornalista, não? Não, e na empresa deles também. Eu acho que esse corporativismo é meio geral, né? Tudo bem, vamos lá. Gente, olha só, sensacional. Cara, tem alguns shows que eu já vi muito show na minha vida. Muito mais do que eu jamais imaginei. Muito mais do que eu jamais imaginei, né? Eu sou uma pessoa nascida e criada no interior, uma cidade longe de tudo, literalmente, né? Lá na fronteira do Brasil com a Argentina, tinha nada na minha cidade, e aí, hoje, com 42 anos, posso dizer que já vi shows que eu jamais imaginei ver na minha vida mesmo, de fato, né? Agora, tem uma sina minha com o Paul McCartney que eu gostaria muito de ver, e dessa vez no Brasil não vai rolar de novo, eu consegui assistir o Paul McCartney, e ontem, vou admitir, fiquei com inveja, porque o Paul McCartney fez um show para 200 pessoas em Brasília. Vocês conseguem imaginar isso? Sempre que eu vejo show grande, teve o do Roger Waters agora, em estádio, né? Eu sempre fico imaginando ver aquele show em lugares menores, né? Esse ano eu vi o show do Kiss num lugar bem menor em Londres, né? Essas bandas, quando vêm para a América Latina, fazem estádio para valer a pena em questões financeiras e tal, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem shows em arenas, né? Aí eu vi um show do Kiss numa arena pequena para 8, 10 mil pessoas. E foi muito legal. Mas ontem, imagina o Pedro Falcão, 200 pessoas foram lá no Clube do Choro em Brasília para ver um show surpresa do Paul McCartney. Tá aqui, ó, palquinho pequenininho desse tamanho assim, ó. E a galera colada no palco, cara. Imagina o que foi isso aqui, cara. Loucura, né? Parece que o Paul vai fazer outros shows desse tipo. Eu ouvi boatos ontem, né? Dizem as boas línguas que parece que o Paul McCartney vai fazer um show desses também em São Paulo, tá?
Não entendi muito bem direito, nenhuma matéria, eu li todas as reportagens sobre isso aqui, nenhuma reportagem explica por que esses shows estão acontecendo, se é uma coisa do contrato dos shows grandes, se é um patrocinador, se é porque o Paul quer fazer em lugares menores. Os artistas internacionais têm feito isso quando eles viajam pelo Brasil, né? Aparecido, né, fortuitamente em lugares menores. O Chad Smith do Red Hot Chili Peppers apareceu aí tocando bateria nos bares, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, com umas bandas cover. Tem rolado essas incursões, né, da galera, assim. Não entendi exatamente por que o Paul tá fazendo isso, né? Mas sensacional, parece que vai ter em São Paulo também. Então fiquem de olho aí, quem vai assistir o show de São Paulo, né? Isso aqui está publicado lá no iclnoticias.com.br. Aqui é a notícia da Agência Brasil, diz que tinha cerca de 500 pessoas. A maioria das matérias que eu vi eram 200 pessoas, mas enfim, 200 e 500 para ver o show do Paul McCartney num lugar pequeno, né? Não muda nada, né, o Pedro Falcão? Sensacional, né? Os ingressos estavam sendo vendidos, sabe por quanto? 200 conto. Baratinho, né? Baratinho para um show desse, né? Quer dizer, não é pouco dinheiro, né? Mas assim, para um show desse aqui, né? Eu não sei quanto é que tá o ingresso do show em estádio, mas deve custar, sei lá, 500, 600, 700, R$1.000, né? Será que ele sabe como nome dele? Pô, que essa música... Não sei, não saiu o setlist. Aliás, não tem quase nada na internet sobre isso, de vídeos, porque confiscaram o celular de todas as pessoas que entraram. Sério? Que sonho, né? Caramba. Que sonho, cara. Queria muito ir num show que ninguém estivesse filmando, né? E aí ninguém pôde filmar. Não teve nada de celular, de gente levantando celular e tal. Parecia um show de fato, como diz aqui a notícia, né, no iclnoticias.com.br, parecia um show no Cavern Club, né? Obviamente, na época do Cavern Club não existia celulares, né? Muito legal, né? Então, quem for no show em São Paulo, fica de olho que parece que vai rolar também esse negócio aí, viu? Lá no iclnoticias.com.br também, o portal do ICL, portal novíssimo em folha, para quem não sabe, né? Coloque nos seus favoritos aí, iclnoticias.com.br. Imprensa faz campanha para desonerar a Folha, mas omite que o próprio setor é beneficiado. Tá aqui, ó. Como não falaremos de imprensa? Como não falar? Gente, imprensa é empresa. Imprensa é empresa. Tá bem claro isso para todo mundo? Imprensa é empresa. Quando ela é privada, da maneira como tem no Brasil, é empresa. Para além de tudo, no Brasil nós não temos regras para delimitar, né, o grupo econômico das empresas de mídia. Já se tentou discutir isso 1000 vezes, e quando se tenta discutir a regulamentação, uma regulamentação mais moderna das empresas de comunicação no Brasil, não falta jornalista para sair de tudo que é buraco para dizer que é censura, que é não sei o quê, que biriri, e um monte de colega, repórter, editor e tal, que é funcionáriozinho lá, que ganha 3 conto por mês e entra nessa também, né? Entra nessa. Eu, quando era jovem, já fui essa pessoa também, né? Lá, muitos anos atrás, né? 20 anos atrás, já fui essa pessoa de falar, não, querem fazer censura, vamos discutir regulamentação dos meios de comunicação. É censura. Não, não é censura, você está falando bobagem, tá bom? Não é censura. Vou dar um exemplo. Eu vou ler essa notícia aqui e vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma coluna assinada pelo Chico Alves, que é o editor-chefe do site do ICL, né? Desde que o Lula anunciou na sexta-feira o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, que começou em 2012 e terminaria este ano, a imprensa abriu amplo espaço para políticos, empresários, especialistas contrários à decisão. Desoneração é a palavra complicada para dizer que você paga menos imposto sobre a folha dos seus funcionários, tá? Só que isso não vale para todas as cadeias produtivas do Brasil, apenas para 17 setores muito específicos. O argumento do presidente e do ministro da Fazenda é que o projeto é contrário ao interesse público, já que impede o governo de reduzir o déficit público e é inconstitucional. No noticiário dos jornais, TVs e rádios, a desoneração atinge os setores que mais empregam no país. Isso é divulgado pela imprensa, né? Vai atingir os setores que mais empregam no país e vai gerar desemprego, inclusive. Várias notícias sobre isso. O jornal Estado de São Paulo, apenas em um dia, no dia 24 da semana passada, publicou sabe quantas matérias sobre a questão da desoneração da folha? Atenção aí, para 17 setores, tá, gente? Tem 1 milhão de setores no Brasil. Para 17, muito específicos. O Estadão publicou 6 matérias no mesmo dia sobre esse negócio. 6.
Olha, não deve ter tido 6 matérias sobre Gaza naquele dia, que é o maior genocídio que a gente está acompanhando ao vivo hoje no mundo. 6. Sabe quantas eram negativas em relação à decisão do Lula de vetar a desoneração? 5. 5 eram negativas, uma era positiva / neutra, porque era tipo líder do governo, critica não sei o quê. Então era uma coisa, além de tudo, o jornalismo declaratório, né? Não era uma coisa posicionada. O principal argumento dos empresários é que pode aumentar, diminuir os empregos, né? E a desoneração ela aumentaria postos de trabalho. E aí o Chico traz uma série de índices aqui, mostrando que isso não é bem assim, né? Agora, está oculto um importante aspecto que motiva a abertura de espaço desproporcional na mídia para todos os que são contra o veto do governo Lula e para os políticos que prometem derrubá-lo antes do início do recesso parlamentar. Entre os setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento estão os próprios veículos de comunicação. Ou seja, sem que isso seja informado ao público, o setor faz campanha em causa própria. Então tá aí, né? Tá aí. Precisa explicar mais alguma coisa? Não, né? Tá aí o conflito de interesses. E aí, o que eu ia falar antes, rapidamente, para a gente pular para outra notícia. Em alguns países do mundo, por exemplo, se você é dono de meio de comunicação, principalmente se você é uma pessoa que tem uma concessão pública para rádio e televisão, por exemplo, né? Porque aquele canal não é seu, aquele canal é da população, e você tem o direito temporário de usar aquela faixa para expor a sua programação. Em vários países do mundo, você não pode ser dono ou controlador ou atuar em outros setores da economia. Então vejam só que coisa curiosa. Grupo Folha. Sabem como o Grupo Folha roda hoje, no geral, que comporta o UOL, a Folha, né? É um banco, roda no mercado financeiro. É o PagSeguro. Conhece o PagSeguro? O famoso PagSeguro? Negócio das maquininhas de pagamento e tal, não sei o quê. Então, o PagSeguro é do Grupo Folha, que é um negócio bilionário, né? Tá no mercado de capitais, tudo, etc e tal. Qual a isenção que vai ter o UOL e a Folha para cobrir assuntos importantes para a sociedade brasileira, do interesse público, que é o que está no Código de Ética dos jornalistas? Não é uma coisa que eu estou inventando aqui. Está no Código de Ética dos jornalistas. O jornalista serve ao interesse público, não ao interesse privado da empresa que o controla. Qual a isenção que vai ter, né? Que terão os jornalistas da casa quando isso bater nos interesses do PagSeguro? Né? Em vários países do mundo, é proibido esse tipo de propriedade. Você não pode ter uma concessão pública, uma televisão e uma fazenda de café, como, por exemplo, tem a família Marinho, a fazenda de café. Você não pode ter uma concessão pública, você não pode ter uma rádio, você não pode ter um jornal que não seja concessão, inclusive, mas você não pode ter um site, um veículo de informação e ter um banco. A revista Exame é de banco hoje, a Infomoney é de banco, né? O UOL e a Folha estão dentro de um grupo que é um grupo financeiro, que é um banco, e assim vai. Falou nisso no Brasil, aparece os reportinhos lá de 20 anos falando que é censura. Gente, vocês sabem que vocês não vão herdar, né? O PagSeguro. Sabe disso, né? Não sei se alguém já informou vocês. Você não vai herdar o PagSeguro não, tá? Não adianta se pendurar no saco do dono do PagSeguro. Não vai sobrar nada para você. Mesmo. Quando tiver a próxima onda de demissão, a sua bunda tá na janela, inclusive. Né? Vamos levantar um pouquinho a espinha aí, galera. Né? Não confunda o seu trabalho com o seu emprego. Nunca. Né? O seu trabalho é uma coisa. O seu emprego é outra. Você pode, muitas vezes, mudar de emprego e continuar fazendo o seu trabalho. Muito bem. Justiça do Distrito Federal rejeita a decisão que livrou Flávio Bolsonaro em caso de mansão de 6 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou sentença na primeira instância que livrou o senador Flávio Bolsonaro no caso da compra de uma mansão no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília.
Conforme publicado na época, Flávio pagou 6 milhões pela mansão, sendo que parte do dinheiro foi pago com um empréstimo de 3 milhões do BRB, o Banco de Brasília. Na decisão mais recente, de segunda instância, os desembargadores determinaram que a justiça peça ao filho 01 do ex-presidente Bolsonaro os documentos usados por ele para comprovar renda para obter o empréstimo, porque o cara comprou uma mansão de 6 milhões. Já há matérias na imprensa, inclusive, do ano passado, mostrando que casas desse tamanho custam muito mais do que 6 milhões em Brasília. Então, para além de tudo, tem que investigar esse preço. Se foi o preço pago mesmo, e se foi o preço pago mesmo, e se está abaixo do mercado de modo considerável, entender por que está abaixo do mercado de modo considerável. Por exemplo, será que alguém poderia ter vendido uma casa para o Flávio Bolsonaro em um preço muito mais abaixo do mercado em troca de alguma outra coisa? Isso tudo está em aberto. Ora, se a casa vale 9, o cara falou que comprou por 6. Por que o cara comprou por 6? Por que o proprietário vendeu por um preço abaixo do mercado, tão abaixo do mercado? Pode ser que a casa tenha problemas, infiltração, cupim, barata, rato, pode ser, tudo a se investigar. Mas pode ser bem outra coisa. Já aconteceu em vários outros casos, né? De que o gestor público, fulano lá, vai lá, compra uma casa abaixo do preço do mercado, depois descobre-se que foi uma troca de favores em relação a uma outra coisa. Então, tudo isso a ser investigado, né? E, estranhamente, esse empréstimo de 3 milhões do BRB, o Banco de Brasília, né? Qual a renda do Flávio Bolsonaro que justifique um banco colocar 3 milhões na mão de alguém para comprar uma casa? O banco tem que ter todas as garantias de que essa pessoa vai pagar essa dívida. Quais as garantias que Flávio Bolsonaro colocou dentro do banco para que esse empréstimo acontecesse? Tudo muito nebuloso, né? A decisão do TJ do DF retoma a investigação sobre o caso, após recurso da deputada Érica Cocai contra a decisão em primeira instância. Na ação, Cocai alega que a renda de Flávio e da esposa, Fernanda, de cerca de 36 mil reais, não seria suficiente para obter um empréstimo de 3,1 milhões junto ao BRB. Segundo o simulador do BRB, as parcelas mensais de uma operação desse tipo de financiamento ficam cerca de 18 mil reais, ou seja, metade da renda do casal. A renda mínima para esse tipo de operação seria de 46,8 mil reais por mês. Olha, uma matéria mais extensa lá na revista Piauí, para quem quiser se aprofundar. Bolsonaro, bolsonaristas e militares, os poupados da CPI do Distrito Federal sobre o 8 de janeiro. Relatório final deixa de fora ex-presidente, governador do DF, cadeia de comando da segurança pública, militares e PMs. Reportagem assinada pela Ana Clara Costa, lá na revista Piauí. Ainda no clnoticias.com.br, presidente da CPI das ONGs tentou licenciar exploração de ouro na Amazônia. Que beleza, né? O senador Plínio Valério, que hoje preside a Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não Governamentais, a tal da CPI das ONGs, né? Já apresentou pedidos de pesquisa para exploração de ouro em áreas preservadas da Amazônia, em uma região marcada pela presença de povos indígenas e reservas ambientais. Vamos investigar as ONGs, que não sei o que é da Amazônia, que vai dar. Aí o relator estava querendo fazer o quê? Ir lá junto com o Bolsonaro, lá, né? Pegar a redinha aquela. Claro que não é carredinha, né? É draga, vai ferrar com tudo, é maquinário, é rio. E beleza, né, cara? Não escapa um. Mas podem ter certeza. Eu tenho dito, né, com alguma frequência, a máquina mais importante de desmascarar essas pessoas nos últimos anos no Brasil é o Google, né? Tem 1 milhão de críticas ao Google, mas pode ser outro buscador que você use aí também. Você pode ter certeza, o cara vai lá e instaura uma CPI da pedofilia. Vai procurar. Vai procurar para você ver se não tem coisa. Vai. É assim, é quase uma coisa freudiana, né? Os caras projetam o que eles são nessas CPIs e nessas denúncias. É isso, é inacreditável. A agência pública apurou que Plínio Valério apresentou 5 requerimentos de pesquisa, todos em áreas localizadas no município de São Gabriel da Cachoeira. Cada um deles tinha 1.000 hectares, formando um bloco único de 5.000 hectares. Todas as solicitações miravam a extração de ouro. Olha que beleza. Tá aí o mapinha, né? Vamos fazer a CPI das ONGs. Vamos chamar a Marina Silva. Porque não sei o que da Amazônia. Tá lá
tá lá o cara de pau sondando a área na Amazônia para minerar ouro. Olha, parabéns, viu? Eu me impressiono como as pessoas acham que essas coisas vão passar batidas, né? Fica de recado para os outros aí também, né? Bota a cara na janela para começar a fazer essas pataquadas que vocês estão fazendo aí, de CPI do MST, de não sei o quê, que os jornalistas vão lá sim atrás do que vocês estão fazendo, tá bom? E a gente vai descobrir, como o pessoal da agência pública descobriu aqui. OMS alerta que doenças poderão matar mais do que bombardeios israelenses em Gaza. A Organização Mundial da Saúde informou ontem que surtos de doenças podem vir a matar mais do que os bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O alerta foi feito pela porta-voz da organização, Margaret Harris. Eventualmente veremos mais pessoas morrendo de doenças do que de bombardeios se não formos capazes de reconstruir o sistema de saúde. É uma tragédia. Segundo ela, a principal preocupação é com doenças infecciosas e gastrointestinais, além de diarreias. Isso porque o sistema de saneamento de diversas regiões da faixa de Gaza foram destruídos pelos ataques de Israel, ou seja, as pessoas estão tomando água podre, né? E aí estão tendo problemas e não há onde recorrer, né? Porque boa parte dos hospitais das unidades de saúde foram destruídas por Israel, pelo exército israelense, pelo regime Netanyahu. Margaret Harris afirmou que o número de casos de diarreia em crianças com menos de 5 anos é hoje 100 vezes maior do que o registrado no começo do mês. Ela também apontou que a OMS registrou mais de 44 mil casos de diarreia e 70 mil infecções respiratórias agudas. Não há medicamentos e vacinas e não há acesso à água potável e higiene. Faltam alimentos. É preciso incrementar o envio de ajuda humanitária ao território palestino, acrescentou a porta-voz da OMS. De acordo com Margaret Harris, a tendência é piorar. A chegada do inverno, chuvas e inundações poderão agravar ainda mais uma situação já terrível. Esse é o legado, né, do que Israel vai deixar na faixa de Gaza depois que passar esse terror que está acontecendo lá, né? Gente, olha só, eu mostrei ontem um vídeo, vou mostrar de novo hoje aqui, do tal do filho do Hamas, né? O filho do Hamas é o Mossab Hassan Youssef, que é um filho de um dos fundadores do Hamas, e se tornou, como dizem os americanos, um turncoat, um vira-casacas, né? Ele foi capturado pelo exército israelense. Sabe-se lá o que o exército israelense fez com ele, ou o que prometeu a ele, ou quanto paga a ele, inclusive, mas o fato é que ele trabalhou por anos para o serviço secreto israelense como um infiltrado no Hamas. Eu vou tirar o Hamas dessa história, porque todo mundo que quer colocar o Hamas sempre no centro dessa grande discussão, né, sempre, é o famoso meme da internet e o PT em. Sabe o meme e o PT em? Você está discutindo uma coisa mais ampla e tal, chega uma pessoa e fala, tá, mas e o PT, hein? Né? Então, o Hamas virou o meme e o PT, hein? Então, eu vou tirar isso aqui e vou fazer uma análise aqui de como as coisas estão andando. Eu vou mostrar o vídeo de novo daqui a pouquinho, tá? Mas é o seguinte, esse cara, há dezenas de falas dele pela internet, inclusive umas muito recentes, e eu recuperei. Essa reportagem aqui, ela só existe porque quem recuperou as cenas, as falas desse cara aqui, fui eu e fomos nós que publicamos no site do iclnoticias.com.br. Então, se você quer estar atualizada e atualizado do que está rolando no mundo, iclnoticias.com.br. A gente está sempre uns 3 dias à frente ali, tá? No geral, tá bom? Não estou falando sério mesmo. Falando sério mesmo, né? Aí, o que nós publicamos, que era basicamente o tal do filho do Hamas vem para o Brasil para fazer propaganda do regime Netanyahu, chamou os Estados Árabes de lixo, falou que não quer ouvir falar em um Estado palestino, falou que a Palestina não existe e falou que crianças sim vão morrer, mas é a única opção que tem o assassinato de crianças porque tem que ir atrás do Hamas. Já são 6 mil crianças mortas em Gaza. 6 mil crianças mortas em Gaza. Criança. Tá bom? Aí, muito bem. Esse cara conseguiu espaço em todos os veículos do Brasil. Deu entrevista no Fantástico. Essa semana vai estar no Flow Podcast, CNN, não sei o quê. A ONG que trouxe ele para o Brasil, a Stand With Us, que diz lutar para uma educação para a paz, tá bom? Educação para a paz, né? Traz um cara desses para, claro, é o novo Mahatma Gandhi, podemos imaginar, né? Vemos sair da boca dele muitas palavras de paz.
É um homem do diálogo, como nós poderemos ver no vídeo daqui a pouquinho. Aí, deu entrevista em tudo que é lugar, ninguém se deu ao trabalho de pesquisar quem é esse cara, pegaram o release da Stand With Us, e a Stand With Us colocou o cara sentado na cadeira de tudo que é lugar no Brasil. Ninguém se deu ao trabalho de botar o nome do cara no YouTube. No YouTube, gente. O que eu fiz não é jornalismo investigativo. O que eu fiz é o que a minha avó faria, tá bom? É o que qualquer pessoa curiosa faria. Você vê o nome de uma pessoa, tá vindo pro Brasil fulano. O que você faz? Você pesquisa quem é. É o mínimo. Vai ler a Wikipedia do cara que seja. Aliás, a Wikipedia do cara em português eu não duvido que não tenha sido escrita nos últimos dias por alguém aí, né? Para início de história. Porque tá muito bonitinha lá e não tem nada dessas coisas que eu tô falando aqui lá. Para começar também, né? Aí, eu publiquei os vídeos no site do ICL. Publicamos lá os vídeos das falas desse cara, para mostrar quem ele realmente é e o que ele realmente pensa. É um extremista, propagandista da guerra, do ódio. A gente vai mostrar o vídeo agora aqui. Aí a imprensa, ao invés de cobrir isso da maneira correta, tipo fulano que foi trazido para o Brasil pela ONG tal e que palestrou na Hebraica, defende que a Palestina não existe, tem falas racistas, por exemplo, chamando Estados Árabes de lixo, que é o que ele falou. Não. Olha o jeito de fazer isso aqui, ó. Lá na Folha de São Paulo de hoje, tá? Visita de filho do Hamas ao Brasil atiça guerra ideológica nas redes. Então, assim, um racista com falas racistas, eu vou colocar o vídeo agora aqui e vocês me digam se é ou se não é. Ele vira uma polêmica, né? Então não é assim uma coisa que nós temos que denunciar, que inclusive está no código de ética do jornalista. Tem jornalista que precisa voltar a ler o código de ética. Aliás, a maioria acho que nunca leu. Falo sinceramente, a maioria nunca leu. Tem uma grande parte que não sabe nem que existe, aliás. Esse cidadão, o Mossab Hassan Youssef, ele precisa jornalisticamente ser denunciado. Vira uma polêmica, né? Você prefere água de coco ou água sem gás? Isso é uma polêmica. Sorvetinho de creme ou sorvetinho de uva? Isso é uma polêmica. Isso sim é uma polêmica, né? Uma grande polêmica. Nossa. O que esse cara fala não é polêmica. É nojento, é racista, é excludente, é belicista. Não é polêmica. Não é algo que atiça, como é que é? Atiça a guerra ideológica. O que ele fala não está dentro da guerra ideológica. O que ele fala, no limite, é criminoso. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta para falar, então. Bora lá. Everyone is projecting something onto what's so-called Palestinian cause. While there is no such a thing as Palestine, this is the biggest lie. But people need a cause. They need a God. And if there is no such a thing, they don't exist. What we see in the Middle East, this whole chaos, bloodshed, is not coincidental. We are paying the price for our cowardice because we cannot stand and we cannot stay truthful for one moment that we are swayed by the forces of society. If a majority of the people say Palestine, everybody starts saying Palestine, not knowing what they are saying. You ask them, what is Palestine? And they don't know how to answer. Then everybody swear by the name of God. You tell them, what is God? And nobody knows how to say it.
I don't want even to think about a Palestinian state. I don't care for a Palestinian state. We have 22 Arab states, and all of them are garbage. I don't want another Arab state in that region. It's enough. The people want to label me. They want to label Israel. They want to label the CIA, all the people. It's not only Israel in this war. It's the US government, the mighty of the US government, the nuclear power, the superpower of the world is in this war. And do you think they don't know better? Because we all know that there is no way around it this time. We have to eradicate Hamas. So think that this is extreme. Think whatever you want to think. We are at war, and war ugly. And at war, people die. It's as simple as that. Okay, you know, children are dying, and it's devastating to see such pictures. But we have to eradicate this Islamist group. We have no other choice. Tá aí, né? O que vocês acharam? Isso é uma polêmica? Tem alguma polêmica em relação a isso? Essas declarações são polêmicas? Essas declarações atiçam a guerra ideológica? Gente, onde vocês estão com a cabeça em noticiar isso com esse ângulo? É inacreditável. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, o vídeo é em inglês, esse cidadão chama os 22 países árabes de lixo, palavra usada por ele, lixo. Ele fala que a Palestina não existe, é uma grande mentira, frase dele, tá? Ele fala no outro vídeo ali que ele não quer mais um Estado árabe na região. Ou seja, para quem está dizendo que estava fora de contexto, que na verdade em outro momento ele defendeu não sei o quê, mentira, tá aqui, fala, tá aí, ó. Mais claro, impossível. Ele fala que sim, é muito triste ver as fotos de crianças mortas em Gaza, mas Israel tem que erradicar, acabar com o Hamas, então essa é a única opção. Repito, são 6 mil crianças mortas em Gaza. Então tá aí, ó. Isso é polêmica. Onde está a polêmica nisso? Cadê? Que polêmica é essa? Aí você vai me dizer, não, é polêmico porque tem gente que vai defender ele. Sim, gente, tem gente que vai defender Adolf Hitler também. Tem gente que vai defender Mussolini também. E daí, é polêmica? Polêmica, né? Como é que a gente poderia colocar assim? Falas de Mussolini atiçam polêmica e guerra ideológica nas redes. A gente noticiaria isso desse modo também? Gente, sem tirar nem pôr o que esse cara está colocando aqui, poderia estar na boca do Mussolini. Sem tirar nem pôr. É um negócio inacreditável. Aí, a reportagem aqui foi lá ouvir o cara que trouxe esse cara para o Brasil, que é o tal do André Lages, que é o cara responsável pela ONG Stand With Us. A Stand With Us se diz uma ONG que faz educação para a paz. Na verdade, é uma ONG, um proxy, né? É uma ONG próxima, muito próxima, do regime Netanyahu e é parte dos grandes braços de propaganda do regime Netanyahu. É isso, tá bom? Não é do governo israelense, é uma ONG independente, entre aspas, mas ela atua para fazer propaganda do regime Netanyahu no mais das vezes, tá bom? E faz isso de modo disfarçado, dizendo que não, é educação, é conscientização, é o diálogo da paz, é não sei o que. A gente está vendo aqui o diálogo da paz. Alguma organização governamental do mundo que verdadeiramente luta pela paz traz um cara desses para o Brasil para dar palestra? Não tem YouTube aí na sede da Stand With Us, não? Vocês vão alegar que nunca tinham visto esse vídeo? Eu achei esse vídeo em 3 minutos procurando no Google. 3. Esse vídeo aqui não é um vídeo antigo do cara, não, hein? O primeiro vídeo que nós mostramos é a palestra dele na hebraica. Os outros vídeos da entrevista dele é um podcast gravado nos Estados Unidos 2 meses atrás. 2. Não é 2 anos nem 20 anos. E não é que ele mudou de opinião, não, tá? Porque não resulta que tenha mudado de opinião. Vem cá, não tem internet lá no Stand With Us? Vocês vão alegar que não sabiam o que ele falava? Aí foram lá ouvir o cara, né? Questionado sobre as declarações do Youssef pela ONU,
Folha, André Laje, que é presidente da Stand With Us, argumenta que o trecho foi tirado de contexto, o trecho que ele fala que a Palestina não existe. Ah, é, o senhor Laje? Foi tirado de contexto? Em qual contexto isso é aceitável? Tem a outra entrevista dele que nós mostramos aqui, que ele fala literalmente que não quer outro Estado árabe na região. Qual contexto? Qual contexto? Chama os 22 Estados árabes de lixo. Qual o contexto? Ele fala na palestra que o senhor promoveu, que a Palestina não existe, que é uma grande mentira, e 2 meses atrás ele falou exatamente isso, que não quer outro Estado palestino na região e que os Estados árabes são lixo. Qual o contexto, senhor Lajes? Mostre pra gente o contexto, que aí eu vou lá apagar tudo que eu vou apagar a notícia lá no site do ICL. Se o Chico Alves deixar, né? Vou lá apagar, vou fazer uma errata. Não, realmente estava fora de contexto. Na verdade, o que o filho do Hamas defende realmente é um Estado palestino. Ele quer muito isso. Realmente ele não falou que os Estados árabes são lixo. Não falou isso. Ora, é uma cara de pau, né? Eu achei muito curioso isso aqui, ó. Fica claro aqui, ó. Segundo o porta-voz, em outros instantes da fala, o convidado fica claro que ele não rejeita a ideia de um Estado palestino. Bom, acabamos de ver que não rejeita, né? E sim que antes de pensar na fundação de um país, é preciso que a população se una de forma a conviver em paz com Israel. Isso seria impossível com o Hamas no poder, uma vez que a organização nem sequer reconhece a existência do Estado judeu. Laje também responde às críticas de que a Stand With Us de internautas dizem que a entidade não deveria ter trazido Youssef ao Brasil e devido a outras falas polêmicas recentes dele. Não são polêmicas, são racistas e criminosas. Uma das mais citadas é retirada de uma entrevista, né, no podcast americano de Joe Harbinger, que foi esse podcast que eu recuperei em 3 minutos procurando no Google, coisa que até minha avó poderia fazer. Não tem mérito nenhum nisso. Nenhum. Eu apenas fiz o básico, do mínimo do mínimo. Né? Traz esse cidadão afirmando que não quer outro país árabe na região. Não quer, ele fala literalmente, não quer outro país árabe na região, já que há 22 estados árabes na região e todos eles são um lixo. Um lixo. Responde aqui o André Laje, que é o presidente executivo da Stand With Us. Eu adoro analisar a maneira como as pessoas fazem jogos de palavra, né? Vamos analisar juntos aqui? Vejam se vocês têm a mesma impressão do que eu, tá? Sobre essas declarações do Youssef. O que diz o representante da ONG Stand With Us no Brasil? Obviamente não somos responsáveis pela forma como ele respondeu a perguntas em outras entrevistas. E a Stand With Us não compartilha de todas as crenças e de todos os que convida, diz Lajes. É isso, né? É isso. Nenhum outro remendo aqui. Senhor André Lajes, você diz que a Stand With Us não compartilha com todas as crenças das pessoas que os senhores convidam. A repórter da Folha ou leu ou mandou para você por WhatsApp os vídeos que nós acabamos de ver aqui. O senhor não repudia as coisas que ele falou? No máximo que o senhor se limita a fazer... Vocês imaginam o seguinte, gente. Vocês convidam uma pessoa, você, na sua vida. Você tem uma causa, tá bom? Você marca uma reunião com pessoas na sua casa. Ou num outro lugar, público, né? Qualquer lugar. E fala, eu vou levar uma pessoa para falar para vocês. Né? Sobre a nossa causa aqui. Nossa causa nobre. Diálogos pela paz. Educação para a paz. Né? Solução de 2 estados. Você leva uma pessoa para lá. A pessoa chega lá e fala um monte de lixo. Depois que termina aquela palestra, uma outra pessoa chata, no caso eu, encontra vídeos antigos dessa pessoa, antigos de 2 meses atrás, mostrando que, para além daquilo que ela falou na palestra, há coisas muito piores. E aí, uma galerinha começa a cobrar você. Fala, pô, fulano, você trouxe o cara aí, olha só esse cara. Putz, o cara tá chamando o Estado árabe de lixo. O cara tá dizendo que criança vai morrer mesmo. É a única opção, frase dele, única opção. Única opção. O cara tá falando isso, realmente. O cara tá falando que não quer outro Estado palestino lá, árabe na região, não. Falou, frase literal.
Não quer outro Estado árabe na região. It's enough. É o suficiente. Porque os outros 22 são lixo. O que é que você, que convidou esse cara, pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, gente, pô, realmente mancada, eu acho que o cara tinha um background legal que poderia dar aqui pra gente, né, uma ideia legal, o cara viveu no Hamas, tem uma visão de dentro do Hamas, né, das coisas que acontecem lá, das atrocidades, biriri, bororó, mas eu não compactuo com essas coisas que ele falou e repudio o que ele falou. Me desculpem, tá bom? Não vi direito, não pesquisei antes, não sabia, dá uma desculpa furada, né? Agora fala, eu repudio. A Stand With Us, o senhor André Lages, eles não compartilham com todas as visões do convidado deles ou eles repudiam o que ele falou? Não está o repúdio aqui. E também não está específico, né? Que eles repudiam as falas desse cara. Não, exatamente. Nem todos. Mas esse talvez. Não compartilhamos com todas as crenças de todos que convidamos. Tá, mas essas crenças que o cara tem aqui, os senhores compartilham? Quais que vocês não compartilham exatamente? Chamar Estado Árabe de lixo, os senhores compartilham? Dizer que não tem que ter nenhum mais Estado Árabe, ou seja, não tem que ter uma Palestina, um Estado palestino lá, os senhores compartilham? Dizer que a única opção é assassinar crianças, os senhores compartilham? Vem cá, são perguntas muito específicas. Não requer um debate filosófico muito aprofundado. É sim ou não. Não está o repúdio aqui. Né? Para bom entendedor. Para bom entendedor tá aí. Meia palavra basta. Meia palavra basta. Para encerrar esse assunto, vamos ver como a imprensa cobriu um outro caso. Hassan Rabi, palestino nascido em Gaza, que mora no Brasil desde 2014, foi para lá para o casamento da irmã, Israel começou a bombardear o território, não teve casamento, não teve nada, ficou preso 1 mês e meio na fronteira com o Egito até conseguir voltar para o Brasil. Quando pisou no Brasil, já tinha um dossiezinho pronto do Hassan Rabi, prontinho, que pegaram posts antigos dele no Facebook, que tinha 3 curtidas, falando que estava com raiva, que estava na hora de queimar ônibus em Israel, que foi o que o Hassan Rabi falou, né? Vocês avaliem se isso é igual, pior ou melhor, ou não sei o que, em relação ao que esse Youssef vem falando, né? Avaliem vocês. Vamos ver como é que a imprensa cobriu nesse caso? Antagonista. Extremista repatriado defendeu em 2015 explodir ônibus em Israel. Tá aqui, ó. Vamos transformar essa manchete aqui no caso desse Youssef, que foi trazido pela Stand With Us? Extremista que, trazido ao Brasil por ONG pró-Israel, diz que Estados Árabes são lixo. Não era assim que essa notícia tinha que sair? Para a gente seguir esse mesmo padrão aqui? Poder 360, repatriado de Gaza, já disse que iria explodir ônibus em Israel. O Poder 360 poderia colocar extremista, né, filho do Hamas, trazido ao Brasil para dar palestra na Hebraica, em São Paulo, diz que assassinato de crianças em Gaza é a única opção. Ora, gente, um estudante de jornalismo do 1º semestre consegue fazer essa manchete. Porque ela é, para além de tudo, óbvia. Não há polêmica nisso. Não atiça a guerra ideológica. Né? Ai, não é mole. Bom, tá feito o registro aí, né, Pedrinho? Em 20 anos de Unicef, nunca vi tanta criança com ferimentos de guerra como em Gaza. Notícia aqui da BBC News Brasil, um representante da Unicef da faixa de Gaza diz nunca ter visto tantas crianças tão gravemente feridas numa guerra. Nos meus 20 anos de Unicef, acho que nunca vi tantas crianças com ferimentos de guerra, disse a BBC James Elder, porta-voz da organização que chegou à faixa de Gaza há poucos dias. No domingo, Elder visitou a parte norte do território, mais atingida pelos ataques de Israel, em resposta ao assassinato e sequestro de israelenses pelo Hamas em 7 de outubro. Quando um morteiro atinge seu prédio, sua casa, são múltiplas as lesões causadas em uma criança. São ossos quebrados, mas também são feridas de estilhaços, queimaduras horríveis para as crianças
Esse é o relatório da Unicef, tá bom? Acordo Israel-Hamas, matéria publicada lá no Globo de hoje. Dos 150 palestinos soltos na troca de reféns, né? O Hamas está liberando reféns, Israel está liberando reféns também. Olha esse dado aqui, fiquem com isso. Eu não vou ler a notícia, depois vocês podem ler lá no Globo, tá? Dos 150 primeiros palestinos soltos, 80% eram menores de idade e 2/3 não têm acusação formal. O nome disso aqui é prisão ilegal. 150 pessoas soltas por Israel que estavam presas pelo regime Netanyahu. 80% menores de idade. 2/3, ou seja, a imensa maioria, né? Mais de 75%, não tem sequer acusação formal. As pessoas estão presas e não sabem por que estão presas. Porque não há uma acusação formal. Tem só 150 palestinos presos em Israel? Não, tem milhares. São de Gaza, onde opera o Hamas? Não, a imensa maioria é da Cisjordânia, onde não há Hamas. Então o Hamas virou e o PT em, né? Qualquer discussão que a pessoa quiser ganhar, tem duas cartas que pessoa desonesta está usando ultimamente. Ah, mas e o Hamas, hein? É uma e outra. Você fez qualquer crítica, como a gente está fazendo hoje aqui, chama você de antissemita. Duas clássicas, né? Aviso aos navegantes. Não vai colar, tá? A gente não tá nem aí porque vocês falam, na verdade, tá bom? Gente, olha só, vamos lá para a última notícia de hoje. Daqui a pouquinho tem o ICL Notícias primeira edição, tá? Uma juíza que na comarca de Xanxerê, Santa Catarina, cenas lamentáveis que a gente vai mostrar aqui, né? Juíza que obrigou aos gritos trabalhador falar o que a senhora deseja, excelência, é afastada pelo TRT de Santa Catarina. Essa juíza estava numa audiência virtual, o trabalhador que estava lá tentando se defender de uma causa ou processando alguém, né? Não fica muito claro no contexto ali. A juíza tem um chilique, né? Porque ela quer obrigar o cara a chamá-la de excelência. E o cara não entende, ela fala, não, tem que me chamar de excelência. Vamos ver o vídeo aqui, depois a gente vai para a notícia. Vamos lá. Sim, quem é a empresa? Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Gênesis no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Opa, doutora. Deleta! Bom, tá aí, né? Como nós vimos no caso da Mariana Ferrer, o vídeo famoso da audiência da Mariana Ferrer, né? Esse cara, no caso, é uma testemunha, o Pedro Falcão acabou de me dizer aqui. Não é exceção acontecer isso em tribunais, né? Não é exceção, infelizmente. Tem juiz que se acha acima de Deus, né? Um absurdo que essa pessoa fez. Eu espero que ela seja expulsa da magistratura. Acho muito difícil que isso vá acontecer, né?
no caso da Mariana Ferrer, o máximo que o juiz recebeu lá foi uma puniçãozinha lá, uma chamadinha de atenção, psiu, menos, né? Só isso. O juiz, senhor Hudson Marcos, né? Essa juíza aqui é a Kismara Brustolin, né? Afastada pelo TRT de Santa Catarina por enquanto. Muito bem, gente, olha só, teremos um novo encontro especial do ICL, deixa eu pegar o texto aqui. Na semana passada a gente fez um super seminário sobre Malcolm X, foi incrível, sensacional. Aliás, quem passou a fazer parte do ICL naquele dia ganhou um monte de coisa, hein? Um monte de coisa. Uma amiga minha queria muito as coisas que estavam ali, né? Tem livro, tem a biografia do Malcolm X, vários acessos que foram dados ali. Quando você passa a fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta, você paga ali um valor de 40 e poucos reais por mês, ou 60 e poucos reais por mês se você quiser dar uma bolsa para uma outra pessoa, né? No pacote solidário, e você tem acesso a mais de 200 cursos, tá? Gente, tem curso de tudo. De filosofia, de língua, curso preparatório para o Enem, assim, ó, 1 milhão de coisas. Tem Chomsky, tem o Cornel West, tem um monte de coisa. É um negócio inacreditável mesmo. Eu sempre falo aqui, porque é uma coisa que eu acredito de fato. O ICL, já falei, aliás, para o Edu, para o Maurício, para o Rafa, para a galera do ICL, que se um dia eu acordasse e eu fosse o fundador do ICL, eu acharia que estaria tudo certo na minha vida. Porque, de fato, é uma coisa que eu, do meu coração, poderia ter criado, inventado, né? Não tive a genialidade que o Rafa e o Edu tiveram, claro, né? Mas tô dizendo assim, se eu acordar um dia e falar, bom, eu sou o cara que fundou o ICL, eu não vou achar que a minha vida tá estranha, não, né? Se eu acordar um dia e eu achar que eu sou o 10 do Barcelona, eu vou achar que a minha vida tá estranha, né? Claro. Mas se eu acordar e achar que eu fundei o ICL, eu vou achar que a minha vida tá normal, tá? Então, de fato, é um negócio muito legal. E agora, todo mês a gente faz um monte de coisa, né? E tem os web seminários que a gente faz. Agora tem um novo web seminário que vai rolar em dezembro agora, né? Dia 17, né, gente? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Dia 17 de dezembro vai rolar um encontro super especial chamado A Indignação como Filosofia de Vida. É a próxima aula aberta do ICL. Essas aulas são gratuitas, ao vivo e exclusivo. Não é videozinho que você pega no YouTube e coloca lá. É gratuito, é ao vivo, é exclusivo, uma coisa produzida pelo ICL para vocês. Então, para garantir que você vai estar participando disso, icl.com.br/desperta é o link, tá? icl.com.br/desperta, você coloca o seu nome e o seu e-mail, serão avisados por e-mail para poder acompanhar essa aula. Essa aula, ela é com o artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho é um cara que aparece em vários cortes da internet, aí, com vários vídeos sobre filosofia, né? É um cara que tem um pensamento muito legal e ele vai estar com a gente conversando aqui. Ao longo das semanas eu vou divulgar mais aqui e mostrar alguns vídeos do Eduardo Marinho também. Tenho certeza que vocês já toparam com ele pela internet, tá bom? icl.com.br/desperta. Cadastre-se agora para garantir que você vai estar participando dessa aula no dia 17 de dezembro. Muito bem, o programa está acabando, nós voltaremos amanhã. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela internet e pela nossa rede de rádios e de televisão. O ICL Notícias, primeira edição, está começando e nós voltamos amanhã às 7 horas, em ponto, horário de Brasília, ao vivo. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro. Um beijo para todo mundo e tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo.
O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente.